Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Sexto CONAD. Eu sou a Cristina Stevanin, educadora com experiência de mais de 20 anos na área corporativa e também especialista em metodologias ativas de aprendizagem, tanto para a área corporativa como também para o segmento acadêmico. Ao longo de toda essa palestra, vamos dialogar em conjunto com uma proposta convite, ou seja, este bate-papo é um convite à reflexão a partir das experiências e estudos que tenho realizado, para que possamos trazer novos horizontes para o desenvolvimento de pessoas no âmbito da educação corporativa. Vamos começar com uma breve contextualização. Nossa educação, tanto acadêmica como também corporativa, que vigora até os dias atuais, ela nasce dessa estrutura de educação do modelo da Revolução Industrial. Então, nós temos salas de aulas com horários exclusivos, fragmentações de disciplinas e aulas expositivas dialogadas. No âmbito da educação corporativa, nós também vimos este mesmo recorte. Instrutores de desenvolvimento de pessoas, com materiais elaborados a partir de ferramenta, e há também, na grande maioria, um desenvolvimento em uma sala específica de treinamento e também uma atividade de desenvolvimento expositiva e dialogada. Trazendo isso para o âmbito da educação à distância, nós também não vemos muita diferença. Nós vemos um modelo onde o processo de conteúdo também é desenvolvido em ferramentas instrucionais, onde o estudante pode, ao longo da sua organização de tempo, assistir essas aulas gravadas e realizar algumas atividades, ou, dependendo do modelo de design instrucional, também participar desses encontros online e ao vivo. Mas, sobretudo, é sempre a mesma dinâmica. Nós temos um especialista que, dentro daquele determinado horário, vai conduzir a sua experiência a partir de uma exposição dialogada. E há, do outro lado, os colaboradores ou os participantes de determinado curso no papel de ouvintes dentro dessa estrutura. Quando nós trazemos esse contexto para os dias atuais, onde a tecnologia avança a cada segundo, nós identificamos que determinada curadoria de conteúdo, se ela vai ser construída de forma dialogada, mesmo que ainda tenhamos bons especialistas que vai compartilhar suas experiências, nós vemos de alguma forma uma construção que não traz um efetivo resultado no processo de aprendizagem de quem está ali recepcionando aquela nova informação. E os estudos já mostram a importância de colocar a mão na massa, vamos assim dizer, para que esse aprendizado seja mais efetivo. E então, a partir dessa breve contextualização, nós também precisamos refletir sobre um outro aspecto. Junto com a estrutura educacional e também o âmbito corporativo, que nasce e se inspira nas grandes indústrias, nós temos um principal elemento norteador, ou melhor, dois principais elementos norteadores, que são o comando e o controle. Isso tanto na questão das lideranças, da gestão, das atividades, das tarefas do cotidiano, e isso também passa pelo processo de aprendizagem nos treinamentos e desenvolvimentos. Então, se nós trouxermos essas nomenclaturas de comando e controle para o desenvolvimento de um curso de educação à distância, um modelo híbrido ou presencial, por exemplo, nós vamos ver um material produzido com antecipação, nós vamos trazer aquela proposta
as pessoas vão absorver aquele conteúdo e a partir do comando, a partir da instrução daquele curso, a partir da instrução daquela pessoa que está ali conduzindo, os participantes terão uma atividade de movimento a partir dessa estrutura. E não há problema algum em termos essa proposta de modelos educacionais, tanto no âmbito acadêmico como corporativo. A questão é o quanto nós estamos perdendo em desenvolvimento de pessoas, em criação de novos negócios, em criatividade e inovação dentro dos modelos de educação à distância, corporativo e acadêmicos, e naturalmente, por consequência, o resultado desses treinamentos no cotidiano, quando as pessoas aplicam esse conhecimento, este é o verdadeiro ponto que chega para a nossa reflexão no encontro de hoje. Quando eu adentrei o mundo da educação, eu me deparei com as conhecidas metodologias ativas de aprendizagem. Essas metodologias ativas, elas fazem um grande convite à transformação, porque o seu método, ele é ativo. Então, o convite que se faz é a mudança de papéis e responsabilidades quando nós estamos criando um treinamento e desenvolvimento, por exemplo, seja em qual modelo for. EAD, online ao vivo, híbrido, presencial. Então vamos a algumas experimentações a partir das minhas experiências. Quando eu iniciei a aplicação das metodologias ativas em alguns grupos de formação de cursos profissionalizantes, por exemplo, eu iniciei com a estrutura da pedagogia baseada em problematizações. E então eu desenhava estudos de caso a partir das problematizações daquela área de formação e a partir dos contextos daquela atividade que o profissional se encontra, ele tinha a condição, por meio dessa simulação de estudo de caso, desenvolver e discutir junto aos grupos e fazer novas pesquisas acerca da tomada de decisão. Vou dar um exemplo. Eu fui durante um período educadora de cursos técnicos da formação de designers de interiores. E então, eu tive uma experiência muito significativa com um grupo de estudantes quando nós fizemos uma aula prática dentro da estrutura do Google for Startup, que fica na cidade de São Paulo. E então, nós precisávamos ter uma atividade que pudesse construir de forma colaborativa essa proposta, uma vez que nós estaríamos fora da, entre aspas, sala de aula convencional. Nós estávamos num novo espaço e nós não conseguiríamos, por exemplo, concentrar todas as equipes, que eram mais de 20 pessoas, num único espaço. O Google for Startup trata-se de um coworking de ecossistema de inovação e empreendedorismo. Então, quando estes estudantes chegam, eles teriam que dividir os espaços juntos com outros profissionais. Então, qual foi a nossa proposta de estruturação para que este aprendizado ocorresse? Nós utilizamos as metodologias ativas, especificadamente a baseada em problemas. Eu desenvolvi esse estudo de caso a partir das problematizações que o profissional de designer de interiores enfrenta no seu cotidiano, no momento de iniciar uma conversa com o cliente, de elaborar o seu projeto, de apresentar a sua planta baixa para fazer toda essa construção dialógica da sua profissão. E curiosamente, quando esse estudo de caso foi encaminhado com antecipação para que esses estudantes pudessem ter conhecimento, para minha surpresa,
No dia que nós encontramos as equipes para a atividade nesse coworking, muitas das conversas do café da manhã com seus parentes e até outros amigos ao longo do dia anterior, foi feita uma discussão acerca daquele assunto do estudo de caso. Então, nós já poderíamos observar algumas transformações. Então, aqui nós estamos tratando de um estudo de caso, desenhado exclusivamente com a problematização do cotidiano daquela profissão, no caso, designer de interior, e a partir do que foi apresentado com antecipação, essas pessoas já estavam tomando conhecimento e se interessando pelo conhecimento e também debatendo com seus pares, amigos e familiares, antes mesmo dos nossos encontros acontecerem. Então, quando nós iniciamos esse projeto, dentro do coworking, nós tínhamos um grupo de 20 pessoas distribuídos em 4 mini-grupos. Então, eles se espalharam dentro da proposta do coworking, cada um com um computador, então haviam 4 notebooks, e nós trabalhamos com a estrutura do documento compartilhado. Então, a partir do momento que cada participante, cada grupo participante discutia sobre determinada solução, todos os 20 integrantes, incluindo a minha pessoa, estávamos acompanhando tudo que era discutido, tudo que era dialogado acerca da tomada de decisão. E então nós pudemos observar um ganho daquela, vamos dizer, carga horária determinada, onde nós estaríamos, teoricamente, numa sala de aula convencional de uma estrutura educacional de ensino e aprendizagem, mas nós estávamos, ao contrário, escolhemos um ambiente onde há toda uma concentração de profissionais no âmbito prático, e a partir dessa estruturação, esses estudantes tomavam uma decisão acerca de simulações do seu cotidiano profissional. Em determinado momento dessa atividade, nós fizemos uma pausa para um café dentro da própria estrutura de coworking, e como éramos um grupo muito grande, fizemos um grande círculo de debate e conversas acerca do que estava sendo dialogado, e não só isso, mas também sobre a experiência de estar num ambiente diferente. E para nossa surpresa, naquele dia haviam 2 arquitetos urbanistas que estavam visitando o espaço de coworking e então trocaram cartões com os participantes. Ou seja, de que forma nós podemos observar essa experienciação que vivenciamos? Primeiro, o fato de utilizarmos uma metodologia ativa fez com que os próprios estudantes se antecipassem aos estudos e criassem essa conexão e engajamento acerca do assunto. Depois, estávamos num ambiente diferente e um ambiente que proporcionava a troca de experiências com outros profissionais e possíveis networking. Depois, nós temos a estrutura compartilhada de um documento onde a construção se dava de forma colaborativa, participativa, autoral. De certa forma, o que nós podemos observar a partir dessa experimentação, desta experiência, é que a partir dessa estrutura de estudo de caso, com a metodologia ativa baseada em problematização, nós vamos observar que eu ali, enquanto um papel de uma instrutora, de uma facilitadora, era acompanhar e, de repente, identificar necessidades pontuais. Mas, sobretudo, o grupo todo trabalhou de forma engajada, autônoma e colaborativa. Qual foi o meu papel principal? Aconteceu muito antes do encontro em si. O meu papel enquanto instrutora, enquanto educadora, foi fazer a curadoria do conteúdo que precisava ser desenvolvido, elaborar esse estudo de caso com base na problematização do cotidiano desses estudantes
e também preparar e planejar em conjunto com essas equipes a forma que nós iríamos construir a dinâmica da interatividade e onde nós poderíamos fazê-la. Então, o planejamento foi fundamental, mas ele não foi um planejamento isolado apenas com a minha pessoa. Não, foi uma construção em conjunto com esses participantes. Dessa forma, nós podemos observar algumas mudanças. Se nós estivéssemos num modelo que eu poderia chamá-lo de tradicional, estaríamos numa sala de aula convencional, numa estrutura física. Eu haveria preparado o material que precisaria ser desenvolvido de forma expositiva e dialogada por meio de uma ferramenta, e estes estudantes, estes participantes estariam ali acompanhando de forma mais passiva, quando não, em alguns momentos, participando com alguma reflexão ou algum questionamento. Isso num intervalo de 2 horas, por exemplo. Quando nós trabalhamos com a metodologia ativa de aprendizagem, essa mesma carga horária de 2 horas, ela é transformada de uma forma muito diferente. Ou seja, a partir do planejamento que eu faço de uma boa curadoria de conteúdo, do planejamento estrutural de como vai ser a construção colaborativa e autônoma desses participantes, e muda-se também o local, que neste caso foi a ambientação, nós pudemos observar que no intervalo de 2 horas, esses grupos tiveram autonomia para discutir o conteúdo que precisava ser desenvolvido a partir de problematizações e tomadas de decisões de forma individuais e colaborativas. Então, nós conseguimos observar uma grande transformação no processo de aprendizagem. E o meu papel foi apenas uma mediadora desse processo de aprendizagem ao longo dessas 2 horas. E estes participantes se tornaram protagonistas, agentes ativos da sua própria proposta de aprendizagem. Para fechar esse estudo de caso, cerca de 1 ano depois dessa atividade realizada, onde esses grupos inclusive já estavam até formados nesse curso profissionalizante de designer de interiores, estava eu neste mesmo coworking tomando um café, quando ouvi uma pessoa reconhecendo-me pelo meu timbre de voz, dizendo: professora, e estava ali uma estudante participante, já formada, conduzindo uma reunião com o seu cliente nesse mesmo espaço de coworking. Vamos observar a importância de se trabalhar com as metodologias ativas de aprendizagem. Primeiro, precisamos entender que não estamos no controle. Precisamos compreender que o nosso papel enquanto instrutor de treinamento se modifica. Nós nos tornamos agentes mediadores. Precisamos compreender e estimular que os participantes, sejam colaboradores ou estudantes de determinado curso acadêmico, por exemplo, têm papel fundamental enquanto agentes ativos do seu processo de aprendizagem. Isso tudo foi possível porque, antes dessas 2 horas ativas acontecerem, há todo um trabalho de planejamento, na curadoria do conteúdo, na elaboração da problematização e na construção compartilhada em conjunto com esses estudantes de forma colaborativa para pensarmos qual é o melhor momento, espaço, ambiente e proposta de aprendizagem colaborativa. E por que eu trouxe este exemplo para o CONAD? Porque nós podemos começar a refletir a mudança do papel do instrutor de treinamento, para que ele passe a trabalhar com as metodologias ativas de aprendizagem, sobretudo a aprendizagem baseada em problemas ou, por exemplo, a aprendizagem baseada em times. São 2 metodologias ativas que vão trazer uma grande contribuição acerca do que precisa ser desenvolvido, seja no âmbito das
habilidades comportamentais ou habilidades técnicas, porque eu vou identificar, junto com o gestor daquela área, por exemplo, quais são as principais necessidades de treinamento a partir dos principais problemas que ocorrem naquele cotidiano, ou a partir de uma nova proposta de conteúdo que precisa ser transmitido. Eu crio um novo estudo de caso a partir da problematização, eu investigo e trabalho em conjunto com esses grupos de trabalho daquela área gestora, desenvolvo uma proposta personalizada e a atividade por si só se dá de forma autoral, ou seja, autônoma e colaborativa. E esta proposta, ela pode se dar em qualquer ambientação, seja numa proposta híbrida, presencial ou EAD. Então, a partir deste exemplo que eu trago a vocês, o meu convite é que possamos sair dessa estrutura de comando e controle que ainda é muito enraizada das últimas revoluções industriais, para que possamos trabalhar de forma mais autônoma e colaborativa. Por quê? Porque o próprio Fórum Econômico Mundial, no início de 2020, já trouxe uma nova proposta das habilidades que precisam ser trabalhadas para que o desenvolvimento da Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, sobretudo tecnológica, com toda essa estruturação de robótica, de inteligência artificial, nós vamos precisar apoiar e transpor tudo que é repetitivo para que isso possa ser feito pela automatização e nós, enquanto seres humanos, passemos a ter um pensamento mais crítico, passemos a tomar decisões de forma mais assertiva, trabalhando com a criatividade, desenvolvendo as nossas próprias habilidades. E então destas 15 novas habilidades propostas pelo Fórum Econômico Mundial, uma delas é a aprendizagem ativa. Ou seja, quando nós identificamos que o próprio mercado, com a mudança tecnológica, já propõe que desenvolvermos as habilidades comportamentais são fundamentais diante de uma automatização de processos, sobretudo, também se destaca a importância da aprendizagem ativa. E quando nós falamos em aprendizagem ativa, embora as metodologias ativas sejam de décadas atrás, elas não foram desenvolvidas e trabalhadas na época de sua criação. Mas hoje elas são muito bem-vindas e muito pertinentes ao século que vivenciamos. Nós vamos observar as metodologias ativas de aprendizagem com uma grande aceitação dentro do âmbito educacional até o ensino da juventude, da infância à juventude. Entretanto, quando falamos de metodologias ativas de aprendizagem no ensino superior e também no aspecto do desenvolvimento de pessoas no âmbito profissional, vamos encontrar um pouco mais de resistência, seja por parte da própria estrutura corporativa, dentro da própria estrutura dos instrutores, até mesmo os próprios colaboradores em aceitarem essa nova proposta. E por quê? Porque estamos, infelizmente, acomodados com este modelo fragmentado da terceira revolução industrial, onde eu espero o comando e espero que eu seja controlado a partir da orientação do comando recebido. E quando nós passamos para uma nova mudança, ou seja, eu me torno uma pessoa ativa e responsável nas minhas decisões e também aprendo a trabalhar de forma colaborativa, eu preciso sair dessa área de conforto para me tornar um agente ativo, responsável e construir de forma colaborativa com o outro. Então, nós, sobretudo, estamos falando de mudança de modelo mental.
E é muito natural. Imaginemos, nós estamos há muitas décadas trabalhando com uma proposta de comando e controle, principalmente quando nós estamos falando de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Fazer uma modificação nessa ótica requer um convite, requer uma sistematização e uma orientação adequada e humanizada para que todos aqueles que vão se desenvolver enquanto instrutores nessa nova proposta ativa, como também os colaboradores que passarão a ser agentes ativos nesse processo de desenvolvimento, entendam a importância dessa mudança. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é muito mais significativo. Se este modelo, se esta proposta, se este exemplo que eu compartilhei com vocês aconteceu no âmbito de uma formação acadêmica, que dirá então nos modelos de negócios onde nós temos no cotidiano muitos problemas a serem debatidos e o quanto é importante utilizarmos os espaços de treinamento e desenvolvimento para construir melhores soluções para determinados problemas complexos? Quando nós trabalhamos com as metodologias ativas de aprendizagem no âmbito da educação corporativa, por exemplo, trabalhando com estudos de casos simulados a partir de determinada situação que acontece no cotidiano de determinada área e também correlacionamos ao conteúdo que precisa ser desenvolvido, naturalmente tomando as devidas proporcionalidades e cuidados em relação a sigilo, a direito autoral, a uma série de aspectos no momento de construir essa proposta, nós vamos observar uma grande transformação. Por quê? Quando um grupo de pessoas dentro de uma empresa está debatendo acerca de um estudo de caso, uma problematização, por exemplo, eles estão discutindo e dialogando sobre algo. Quando eles estão discutindo e dialogando sobre algo, naturalmente eles estão desenvolvendo a autonomia. Desenvolvendo a autonomia, nós sabemos o quanto nós podemos ganhar em construção de pensamentos diversos para novas soluções de problemas complexos no cotidiano. E quando nós partimos da premissa que nasce dentro da estrutura de treinamento e desenvolvimento, ou seja, é nesse nascedouro que se propõe a mudança comportamental ativa e colaborativa, nós vamos perceber esse comportamento modificado no cotidiano das empresas. E, sobretudo, numa era de automatização, onde muitos trabalhos serão substituídos pela robótica, nós precisamos e devemos ter o papel fundamental de, enquanto instrutores de desenvolvimento de pessoas, começar a trabalhar as famosas, as chamadas soft skills, a partir da problematização e curadoria de conteúdo. A partir das metodologias ativas de aprendizagem, nós convidamos o colaborador a construir de forma compartilhada e autônoma para essa transformação acontecer. Então, este é um convite para que vocês possam se debruçar acerca das metodologias ativas de aprendizagem, identificar qual delas é mais interessante para o modelo de negócio de vocês e ter a consciência de que as mudanças de papéis e responsabilidades se modificam. O instrutor passa a ser um agente mediador no momento da aplicação do treinamento. Como responsabilidade, ele faz a curadoria de conteúdo e encaminha o material com antecedência, e na aplicação deste desenvolvimento, treinamento, os colaboradores passam a ser agentes ativos, autônomos, trabalhando de forma colaborativa acerca do conteúdo ministrado. Eu fico por aqui e deixo esse convite a vocês. Procurem, estudem mais sobre as metodologias ativas de aprendizagem. Elas farão uma grande mudança na estrutura do negócio de vocês. Um abraço e até uma próxima oportunidade.